questão polêmica, né? Colocar ou não colocar naninha na criança. Esse é um assunto bastante polêmico, porque eu tenho visto sim por aí muitas consultorias do sono que é praxe introduzir naninha para criança. E ao mesmo tempo, outras crianças que têm a necessidade sim da naninha e que não são introduzidas. Então, eu quero trazer uma reflexão agora e um conhecimento um pouquinho de um olhar mais sistêmico e um olhar mais individual da criança. Por exemplo, o que significa a criança precisar de uma naninha? O que é que ela busca e que ela deposita de energia e de intenção naquela naninha? Muitas vezes, essa naninha ela vem para substituir o cheiro da mãe, substituir a necessidade de estar no colo da mãe. Essa naninha vem para trazer uma segurança para essa criança, uma proteção, um aconchego, uma companhia. E aí eu te pergunto, primeiro, todas as crianças precisam disso? 100%? Para toda vez a gente precisar introduzir naninha em crianças? Eu acho que durante esses 6 anos de atendimentos maternos, durante esses 5 anos de trabalho com o sono do bebê, eu diria que a naninha eu introduzi, eu acho que em umas 4 crianças, tá? Durante todo esse período. E olha que eu atendi mais de 500 famílias. Então, assim, muita gente que a gente já conversou, que tinha necessidade, crianças que foi introduzida a naninha e que nós retiramos. Por quê? Para trazer um fortalecimento emocional maior para a criança. Essa semana eu fiz o atendimento de uma mãe que a bebê estava com 6 meses e que esta criança foi a que fez, inclusive, a que me motivou a vir falar sobre esse assunto com vocês, porque ela era uma criança que realmente estava precisando da naninha para que ela pudesse dormir melhor. Mas isso não é uma regra, isso foi identificado de acordo com toda a pesquisa e todo o trabalho que nós precisamos fazer do desenvolvimento emocional do bebê, né? E isso é um profissional quem faz, não é uma regra. Tem crianças que elas são introduzidas na naninha assim que nasce, simplesmente por condicionamento. E outras crianças que elas têm esse condicionamento e aí se tornam dependentes. E eu costumo dizer que essas são as nossas âncoras negativas. O que é uma âncora? Âncora é todo o estímulo externo que faz com que me cause uma sensação interna, seja positiva ou negativa. E muitas vezes a naninha, ela pode ser uma âncora que cria dependência e apego na criança, enquanto a necessidade desta criança é o colo, é o afago, é o afeto, é um fortalecimento, é uma companhia, é a presença, é alguma questão do ambiente, são outros fatores. Então, a gente precisa saber que a naninha, ela tem que ter um propósito específico, né? Ela tem que ter uma necessidade, ela tem que ser realmente uma ferramenta de auxílio para o fortalecimento daquela criança e não um condicionamento porque todas as crianças têm, tá certo? Então, a naninha, ela é fundamental quando a criança, ela precisa, assim, tem uma questão de insegurança muito grande ou ela está numa fase de mudança, de um pico, de um salto e que acaba demandando mais, que opa, nesse momento a gente precisa introduzir porque ela está demonstrando que ela está precisando de uma segurança maior e que aí não é tão possível assim o adulto poder fazer esse papel por N fatores, que tudo isso é investigado. Na hora que realmente não é possível, aí eu aceito a introdução da naninha. Mas quanto menos dependência a criança tem em relação a dormir, melhor é para o desenvolvimento dela, tá? Isso significa que é proibido a criança ter naninha? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? É importante a gente tomar essas decisões baseado na consciência de que, olha, eu sei que a minha criança ela pode criar uma dependência disso e para mim tá tudo bem, eu vou lidar com isso. Tá tudo certo, essas serão as fases do desenvolvimento da sua família, né? Então é legal a gente tomar as decisões baseado nessa consciência e não porque é uma linha de produção e todos fazem e é uma regra e é assim que a gente aprende, então vamos só replicar método, vamos só replicar processo. Não, cada criança tem a sua necessidade, ok? Então as naninhas, elas têm o seu papel fundamental, elas são importantes, mas a gente não pode ter dependência. O que significa ter dependência?
Se por algum acaso acontece algum imprevisto e essa criança está na casa da madrinha e a madrinha acaba que a criança precisa dormir, quer dormir e esqueceu a naninha, ou que os pais não vão poder buscar essa criança porque aconteceu alguma fatalidade com a família, algum problema mais sério e que eles não vão conseguir honrar com o compromisso e eles ligam para a madrinha e falam assim: ele pode dormir aí hoje? Ela fala: pode, tá tudo certo. Legal. Então, se isso pode, ele vai estar com a naninha? Não. Ele vai conseguir dormir? Vai. Ótimo, não tem dependência. Agora, se tem a dependência da naninha, aí você está construindo um problema com a criança. Então, é esse, sutilmente, uma linha de pensamento que a gente precisa ter, tá certo? Então, essa é mais uma dica, né? Mais um ponto aí de aprendizado. E lembrando, não existe uma regra, tá? A naninha ela é saudável e ao mesmo tempo ela também pode ser prejudicial. A gente precisa sempre avaliar a necessidade individual e emocional daquele bebê, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.